irmãos e irmãs. Esta véspera de Natal, dia 24 de dezembro, nos traz o conhecido hino de Benedictus, o hino de Zacarias, sobre João Batista, que é Lucas capítulo 1, versículos 67 a 79. E nada mais apropriado do que o anúncio de Jesus na véspera de Natal pelo precursor, o profeta do Altíssimo. Jesus é o Filho do Altíssimo, João é o profeta do Altíssimo. Vamos ver esse hino então. Zacarias fala sobre a inspiração do Espírito Santo, portanto é um hino profético, embora com características de salmo, mas é um hino profético. Responde à pergunta do versículo 66, que virá a ser este menino? Porque já exultava no seio da sua mãe Elizabeth. Então Zacarias toma múltiplas respostas ao nascimento de Jesus por anjos, pastores e profetas, e aqui incorpora. O Batista é precursor que prepara o caminho do Senhor. Ele subordina João a Jesus, porque ele é profeta do Altíssimo, Jesus é o Filho do Altíssimo. Entrelaça as histórias de João e Jesus num tapete, seguindo o propósito de Deus. Segue os esquemas dos hinos de Lucas, que nós conhecemos, que são Nunc Dimittis, de Simeão, o Magnífica, de Maria. Olha a memória, recupera a memória de Israel em Abraão, profetas e do próprio Deus, ligando Israel a cada passo da Sagrada Escritura. Então é permeado de citações da Sagrada Escritura, principalmente os Salmos, mas também o livro do Êxodo, o livro de Josué e o profeta Isaías e até Malaquias. Sublinha os motivos chaves que pervadem Lucas, ou seja, o motivo da aliança, da bênção, da misericórdia, na perspectiva escatológica final. E entra, sem dúvida, o contexto sociopolítico. A salvação não é apenas o perdão dos pecados, mas ligando a Davi, através daquele corno, ou horn, né, em inglês, kerá em grego, nos dá essa esperança de dias novos naquele contexto de dominação romana. Deus vai nos salvar do poder dos inimigos. Lógico, é um texto menos estruturado e até menos explícito que o Magnificat de Maria, que antecede, mas sem dúvida ele carrega até elementos de estrutura formal. Então, primeiro, há palavras e motivos que são repetidos e associados com novos contextos para acentuar e desenvolver os seus significados. Deus visitou o seu povo e vai nos visitar, na tipologia do Êxodo. Existem palavras de salvação repetidas, Davi no centro, de uma visão de libertação sociopolítica. A misericórdia e a terna misericórdia ocupam lugares estratégicos, como é característica de Lucas, nos versículos 72 a 78. Profetas anteriores, no versículo 70, são combinados com esse profeta do Altíssimo, que é o último dos profetas, o João Batista. E os seus caminhos são relacionados com o caminho da paz. Assim, irmãos, temos uma descrição sucinta dos temas desse Benedictus, que se divide, segundo um outro autor, em 3 partes, Joel Green. Na primeira parte, começa com uma bênção, no versículo 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Continua com a profecia marcada com a mudança para a segunda pessoa, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Essa primeira parte fala na visitação de Deus para trazer libertação do povo, libertação em todos os sentidos. A segunda parte, versículos 76 a 79, então é como Deus começou a trazer essa paz. E então aqui entra a obra de João, numa expectativa messiânica.
Zacarias antecipa o significado do filho de Maria, Jesus, nesse hino, que já tinha sido descrito no Magnificat e aqui aprofundado. Então, deve-se falar no tempo futuro, não só no passado, como na primeira parte, mas no futuro profético, né? No futuro público de João, né? Que vai então anunciar o povo e a reforma religiosa a Israel. E é um futuro também não só de libertação, mas de reconciliação de Deus, na promessa do perdão. Perdão pelos pecados individuais, mas também pela situação coletiva. Então, aqui entra a visão de Isaías, na visão de revelação no primeiro e segundo cântico do servo. Então, o que nós podemos resumir? Zacarias, no primeiro século, expressa-se em termos revolucionários, também religiosos culturais, mas não deixa de ser social e político. Chama, resumidamente, então, ao êxodo, é um novo êxodo que vem prometido. Fala nos profetas, João é profeta, em Lucas Jesus é ungido pelo Espírito, já no discurso da sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, então é um evangelho profético. E que vai, então, preparar os caminhos do Senhor. Resumindo, e para nós tirando as consequências, preparar os caminhos em todos os sentidos, nesse Natal e nos tempos que vêm, né, nos tempos pós-Natal, somos chamados a preparar os caminhos do Senhor em todos os sentidos, em termos espirituais, na oração, na leitura orante, mas também, mediante agora os novos candidatos às eleições, inserir-nos na política, em vista de uma nova esperança e ter voz e ter vez. Em segundo lugar, Deus é a nossa luz, é a luz no êxodo. Então, libertação. Somos chamados a procurar caminhos de libertação na misericórdia. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso, diz Lucas ao final das bem-aventuranças. E por fim, uma reconciliação com Deus numa nova aliança trazida por Jesus nesse Natal. Tenhamos assim, irmãos, então, um bom Natal, né, e um bom tempo de Natal para que possamos chegar mais perto de Deus no seu caminho preparado por João.